Boa noite! Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas quem já tá entrando aqui comigo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Carol. Boa noite, Rayana. Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite, Camila. Sejam muito bem-vindas a essa live. Vamos dar início hoje à jornada da fertilidade, né? Tem aí várias perguntas. Bianca, que jornada é essa? O que nós vamos fazer na jornada da fertilidade? Nessas aulas, nessas lives que vão acontecer toda segunda-feira às 9 horas, você vai aprender junto comigo tudo que você precisa para conhecer e revelar a sua fertilidade, porque esse é o objetivo aqui, né? Levar até você o conhecimento da sua fertilidade, você entender os sinais que essa fertilidade dá, você conhecer o seu corpo, você conhecer todos os sinais que o seu corpo demonstra a você. Então, quero já convidar você que está aqui comigo, Michele, boa noite, Vânia, boa noite. Quero já convidar vocês a clicar aqui no aviãozinho e compartilhar essa live para pelo menos 5 mulheres. 5 mulheres que você sabe que ainda usa anticoncepcional, mas já comentou com você que quer parar. Ou se você sabe também que essa mulher usa, mesmo que ela não tenha comentado, compartilha aí com essa mulher. Escreve aqui embaixo assim pra mim, Bia, compartilhei. Manda pra mim aí. Eu quero te convidar também aí clicando nesse coraçãozinho, onde você vai me ajudar a levar cada vez mais longe essa mensagem do método de ovulação Billings. Tem alguém chegando aqui pela primeira vez? Quem tá chegando pela primeira vez, quero me apresentar. Me chamo Bianca e já ensinei mais de 500 mulheres a conhecer a sua fertilidade e a se ver livres do anticoncepcional. Vânia, boa noite, que saudade, viu? Marta, boa noite. Graziela, boa noite, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar então quem você mandou essa live já entrar aqui. Manda lá a live e fala, vem cá com a gente, vem conhecer sua fertilidade. Vamos lá, quero ver esses coraçõezinhos aí subindo. Jéssica, seja muito bem-vinda. Vamos lá, quem tá compartilhando, manda aqui embaixo, Bia, compartilhei. Vamos lá, porque hoje vocês vão começar a ver que nessa jornada da fertilidade, aqui nós não vamos simplesmente dar pincelada do método Billings, não vamos só dar algumas dicas, nós vamos estudar juntas. Você vai conhecer muita coisa bacana aqui. Você vai entender aí os passos que você precisa para conhecer a sua fertilidade. Boa noite quem já tá entrando, boa noite Mônica, boa noite Eliene, boa noite Vanessa. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Edmar. Isso aí, boa noite, Sabrina, que também já entrou aqui com a gente. Vamos para mais um minutinho, nós já vamos começar a nossa live. Vamos aí falar hoje sobre o início de tudo, como você vai iniciar usando o método Billings, por onde você vai ir, como você vai conhecer esse mundo, né? O início de como você vai conhecer a sua fertilidade. Vamos lá, Andréia, Lari, sejam muito bem-vindas, Tainá, seja muito bem-vinda, Jéssica, Laiana, consegue pegar água pra mim ali? Sejam todas muito bem-vindas a essa live. Bia, compartilhei. Obrigada, Vânia. Isso aí, eu quero ver esses coraçõezinhos continuarem subindo por aí. Quero ver aí esses coraçõezinhos encher essa tela de coraçãozinho aqui. Vamos lá, quero começar essa live perguntando pra você. Pra você que tá aqui, Gabriela, Vânia, Franci, Janine. Quero perguntar pra você que tá aqui comigo. Quem que tá iniciando agora? Quem quer descobrir a sua fertilidade agora? Quem quer usar o método de ovulação Billings agora? Quem tá começando? Conta pra mim aí. Quero saber.
Me fala, quem tá entrando nessa jornada de conhecer o método de ovulação Billings agora? Conta pra mim aí. Quero saber quem tá começando agora, quero saber também se você já conhece o método Billings, mas tá em dúvida do que fazer, como fazer, manda aí. Eu já comecei. Olha só, a Jéssica, a Letícia, a Sabrina, a Mônica, eu vou me casar em setembro. Agora é a hora, Mônica, de você conhecer a sua fertilidade. Quem tá começando essa jornada hoje? Quem tá começando a conhecer, né, esse mundo agora? Eu quero dizer pra vocês que a maioria das mulheres também estão junto com você, não se sinta sozinha. Saiba que mais de 70% das mulheres brasileiras são usuárias de métodos contraceptivos, de remédios contraceptivos. Então, olha o tanto de pessoas que está com você e você decidiu iniciar a transformação da sua vida. Começando a entender o que é esse mundo. Nós passamos muitos anos da nossa vida simplesmente sendo enganadas, né? Enganadas aí de que o anticoncepcional era a solução. Escutamos a nossa adolescência toda, o início do nosso casamento, ou até hoje você escutou que você precisava de um contraceptivo para organizar a sua fertilidade, para que essa fertilidade aí ela consiga realmente, você consiga realmente ter controle sobre ela, você precisava usar um método contraceptivo, não foi assim? Quantos anos nós passamos por isso, né? Tenho certeza que você, assim como eu, passou muitas vezes por isso. Tenho certeza que você também já duvidou do que fazer, do como fazer, por onde caminhar, né? Tenho certeza que você também já passou muitas vezes por isso, né? O que eu faço agora? Olha, tô tentando achar um filtrozinho aqui bonitinho pra gente ver junto. Olha lá, esse aqui ficou bom. Tenho certeza que assim como eu, você já se perguntou, será que eu uso esse contraceptivo? Será que eu não uso? O que eu faço agora? Será que eu não faço? Né? E é aí que nós temos que começar, é aí que nós precisamos dar o start, né? Do que fazer. Só pegar minha garrafinha de água aqui, gente. Voltei. Quero saber aí, quem tá com água? Tome água. Uma coisa muito importante para a sua fertilidade, olha só, essa dica aqui é uma dica bônus, viu? Uma coisa muito importante para a sua fertilidade é o cuidado com a sua saúde, tá? Isso interfere diretamente. Pra gente começar aqui então, vamos com tudo? Vamos lá começar então os nossos assuntos, eu vou ensinar para você nessa aula de hoje 3 passos para você iniciar o conhecimento da sua fertilidade. 3 passos. Alguém escreve para mim aqui embaixo assim, ó, Jornada da Fertilidade 01. Alguém escreve para mim poder fixar aqui o número da nossa live, quantas lives já fizemos, então vamos lá. Alguém escreve pra mim aqui, Jornada da Fertilidade, #01. Manda aí pra mim que eu vou fixar aqui o título da nossa live hoje. Nós vamos contar quantas lives vão ter, né, ao decorrer desse ano aí. Vamos lá. Jornada da Fertilidade, #01. Quero saber aí, começando a fazer a pergunta pra você. Você que já largou o anticoncepcional, você que está decidindo largar esse anticoncepcional, você está entrando agora nesse caminho, nessa jornada de transformação. Eu quero perguntar para você, qual foi o momento que você começou a usar o anticoncepcional? Por qual motivo? Por qual motivo você iniciou esse uso de fertilidade? Por qual motivo você resolveu que ia tomar o anticoncepcional? Conta pra mim aqui, o que te motivou ao uso do anticoncepcional? Enquanto isso, vou ler aqui o comentário da Rayana. Ela diz, fui a uma ginecologista, falei do MOB e ela logo falou que não vai nessa, que você vai engravidar. Como é triste saber e ver que os próprios médicos
nem conhece o método e já condenam o MOB. Isso acontece muitas e muitas vezes, viu, Rayana? Muitas vezes a gente passa por essas situações, mas eu digo pra você, não fique triste. É uma oportunidade que o Senhor está usando de você para apresentar o método Billings para essa médica. Então, não fique chateada, não fique brava com os médicos. Eles só estão transmitindo aquilo que eles estão cheios. Isso só mostra que eles têm muito a estudar. Que assim como você, ele é uma pessoa comum, né? Então, você precisa entender e dar essa abertura, às vezes a conversar com esse médico, a falar com ele, ou simplesmente, se ele não dá essa abertura, você simplesmente respeitar a opinião dele, ele respeitar a tua e pronto. Olha só, então eu fiz uma pergunta para vocês: o que motivou você a usar o método contraceptivo? A Mônica já disse aqui pra gente que o que motivou ela a usar o contraceptivo foi melhorar cólica e TPM. Né? O que mais então aí? Vamos lá, o que mais motivou vocês a usarem qualquer tipo de método contraceptivo? Conta pra mim aí qual método você usa e o que te motivou a isso. Vamos lá. A Bela falou: eu vou ao ginecologista só pra acompanhar meus miomas e ver se tá tudo bem. Passam toda a vida o anticoncepcional, mas não tomam. Que bom que você se decidiu por não tomar. É importante que eles saibam que você não toma, para talvez dar aí uma oportunidade, você fazer um tratamento correto disso, tá bom? De ter aí o cuidado que você merece. A Jéssica falou que, a Jéssica, eu acredito que seja o nome, falou que nunca usou anticoncepcional. Que bom. Patrícia, tinha cólicas intensas, passava muito mal. Aos 15 anos fui ao médico e passou o anticoncepcional, 9 anos usando. Olha só, Patrícia, muitas mulheres usam simplesmente por cólicas, mas às vezes essas cólicas podem ser evitadas, por exemplo, simplesmente com uma alimentação saudável ali na fase lútea, na fase pós-ovulatório. Mas se você já começa a fazer uma alimentação ali anti-inflamatória, às vezes só isso já resolve essa questão aí das cólicas. Então, para você ver como muitas vezes é mais fácil eu pegar um contraceptivo, falar pra você, mulher, tomar e que tá tudo resolvido. Não é bem assim, não é simplesmente. Vamos lá, o que mais motivou vocês a usar o contraceptivo? A Raina falou que usava o anticoncepcional, pois caía na conversa que tomando o anticoncepcional ia controlar o fluxo menstrual. Exatamente. Quantas e quantas mulheres que eu atendo, que eu já conheci, que falavam pra mim que usam contraceptivo porque tem um fluxo irregular, porque não sangra todos os meses, né? E acaba tomando um anticoncepcional simplesmente porque quer controlar esse fluxo menstrual. Às vezes, quando a mulher começa a estudar sobre a sua fertilidade, ela vai entender que nem tinha necessidade nenhuma disso. Ela só fez isso, ela simplesmente resolveu tomar um anticoncepcional porque um médico disse, né? Quantas e quantas mulheres passam por isso. E eu quero, para começar, né, a nossa jornada, para começar aqui então a conversarmos um pouquinho sobre isso, né? Olha só, vamos só ler aqui, ó. A Cris falou assim: comecei a tomar com 16 porque a ginecologista deu diagnóstico de SOP e disse que era o melhor tratamento. Faz 10 meses que parei e estou sofrendo com consequências até hoje. Sim, muitas mulheres vão sofrer com as consequências, por muito tempo. E é aí que tá o perigo. Aí que mora o perigo, minhas meninas. Aí que mora o perigo. A gente é iludida por uma falsa solução desses problemas, por uma falsa solução, uma falsa, né, resolver o problema de cólica, resolver o problema de mioma, de SOP, de espinha, de um monte de coisa, resolveu todos os problemas que você tinha. E daí quando você vai ver, não resolveu problema nenhum. Eu quero contar pra vocês um pouquinho de como eu usei o anticoncepcional, o que me motivou a usar o método contraceptivo.
Desde que eu comecei a namorar com o André, eu nunca usei anticoncepcional, nunca usei nenhum tipo de hormônio. E perto do casamento, como nós não queríamos ter filhos muito rápido, né? Como eu não tinha entendido ainda o verdadeiro sentido do nosso matrimônio, eu queria muito eu queria uma solução. Fui pesquisar sobre algum método natural, mas o que eu conhecia era pouquíssima coisa sobre o método Billings, quase não tinha informação, não me apresentaram um Samplafan na época, e o que falaram pra mim sobre o método contraceptivo era que era de 70%. Eu, super jovem, não queria engravidar de maneira alguma no primeiro ano de casado. Como que eu ia fazer? Obviamente pensei, vou procurar um médico. É óbvio, né, meninas? É óbvio que esse médico, o que ele iria receitar era uma pílula contraceptiva. E tudo bem, foi isso que esse médico aprendeu. Vamos aprender que nós não podemos também julgar o outro, até porque o outro só vai falar aquilo que o coração dele tá cheio. Ou seja, essa outra pessoa deu pra nós o melhor que ela teve. Então, esses médicos que falam tanto mal de nós, quando nós falamos sobre o método Billings, saiba que ele está dando o melhor que ele tem. Não julgue, certo? Então, quando eu comecei a usar o contraceptivo um mês antes do meu casamento, simplesmente pelo fato de que eu queria espaçar uma gestação. Não foi porque eu tinha mioma, não foi por causa de espinha, não foi por causa de nada. Até porque eu sempre entendi que o meu ciclo menstrual, a menstruação, era algo importante, que ela precisaria acontecer. Eu nunca tive essa frustração com o meu período menstrual, até porque eu realmente sentia e sinto, né, que quando eu tenho esse sangramento da menstruação, é realmente como se fosse uma limpeza do meu organismo. Né? Eu realmente entendo esse sangramento como algo importante. Eu lembro até um bom tempo atrás, onde eu fiz uma live sobre a menstruação não ser um sangramento inútil, né? Eu sempre consegui sentir realmente esse sangramento como sendo algo muito importante, como se ele realmente fizesse diferença ali na minha fase da minha menstruação, na minha fase do meu ciclo. Eu sempre tive essa consciência. Então eu não tive problemas em aceitar esse período de sangramento, né? Então foi aí que eu comecei a usar o contraceptivo, foi passando os meses, nunca tive nenhum tipo de sangramento no meio do ciclo, foi um uso teoricamente tranquilo. Até que um dia, ali alguns meses depois, eu conheci o método Billings, através de um casal maravilhoso lá da Canção Nova, a Magda e o André, um casal sensacional que pôde apresentar. Eu tive a oportunidade de estar com eles em um retiro de final de semana, falando sobre método Billings, falando sobre matrimônio, falando sobre teologia do corpo. Que sensacional, né? E foi a partir daí que eu pude conhecer mais sobre o método natural e onde eu decidi largar de vez o método contraceptivo para usar apenas o método Billings. Foi aí que começou a minha jornada. Foi aí que eu comecei a entender o que é método Billings. Foi aí que eu comecei a entender a importância que o método de ovulação Billings tinha na minha vida. Foi aí que comecei a dar os primeiros passos. O início da minha jornada começou aí, entendendo a importância. Não adianta vocês chegarem aqui pra mim, nós começarmos a falar aqui sobre você precisa usar o método Billings, você tem que usar o método Billings porque é pecado, você não pode espaçar uma gestação, você não pode... Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. Nós precisamos passar e ter um processo de aprendizado. Nós temos que ter um processo de discernimento daquele momento que nós vamos viver. Então, o que você precisa entender agora? Qual que é a realidade que você precisa curar? Primeiro é entender o que te deu o start para começar o uso de contraceptivo. Porque não é algo natural. Não é algo que está em você. Então, se foi colocada uma mentalidade em você, onde você precisava usar esse contraceptivo, você precisa entender que só vai mudar essa realidade quando você
quando você mudar a mentalidade. Então, o primeiro passo é mudança de mentalidade. Vamos começar essa mudança, então, trazendo à tona qual foi a decisão e qual foi o motivo de você ter tomado esse contraceptivo. Começando por aí. Vamos lá, então. Quero ver coraçãozinho subindo aí. Vamos tomar água. Tomem água que vocês têm aí. Isso aí. Isso aí, coraçãozinho subindo. Vamos lá. Quero dar boa noite para as pessoas que estão chegando por aqui agora. Seja muito bem-vinda. Saiba que aqui não é uma simples live, que você vai só aprender pouquinha coisa. Aqui você vai ter aula, conteúdo e conteúdo muito bom. Vamos lá. Dentro dessa primeira pergunta que eu trago para vocês, esse primeiro ponto que é entender essa mudança de mentalidade, eu quero passar para você 4 pontos. 4 pontos que você perdeu, 4 pilares que você perdeu quando você começou a usar um contraceptivo. Vamos lá, eu queria que atingisse 35 pessoas para mim falar para vocês os 4 coisas que você perdeu quando você começou a usar o contraceptivo. Então, olha só, clica aqui nesse aviãozinho e compartilha para pelo menos 5 pessoas. Quando atingir 35 pessoas aqui na live, eu vou falar pra você 4 coisas que você perdeu por ter iniciado o uso de um contraceptivo. Vamos lá? Quero desafiar você. Vocês conseguem, eu acredito, e saiba que você não faz isso por mim, Bianca. Você faz isso, primeiro, por você, para você adquirir mais conhecimento. E você faz isso pelas pessoas, para transformar a vida de cada vez mais pessoas. É assim que você vai levar esse método Business, você vai levar o conhecimento da sua fertilidade e você vai ajudar mais mulheres. Tem coisa melhor do que você poder ajudar mais mulheres e transformar mais vidas? Quando eu entendi que além de mim, eu tinha esse poder, eu tinha essa possibilidade de transformar a vida de mais mulheres, nada mais me segurou. Nada mais. Então eu quero contar com você também a transformar a vida de outras mulheres. É assim que a gente vai chegar cada vez mais longe. Porque se a gente não se ajudar, se a gente não ajudar outras mulheres, a gente não vai conseguir avançar. Não vamos conseguir avançar. Então eu quero convidar você aí a compartilhar. Vamos lá, faltam 3, só falta pouquinha gente, ó. Falta 4 pessoas para entrar aqui na live e eu vou contar para você as 4 coisas que você perdeu quando você começou o uso do contraceptivo. Essas pessoas que vão assistir esses próximos minutos de live precisam estar aqui com você escutando isso, porque é muito importante para a gente mudar de mentalidade, nós entendermos trazermos com a gente essa consciência do que foi perdido. Você só vai conseguir aplicar, se dedicar e realmente estar decidida para usar um método contraceptivo quando você mudar essa consciência, quando você entender o que realmente precisa acontecer. Vamos lá, então, olha só que legal. Vou contar para vocês os 4 coisas que você perdeu quando você iniciou o uso de um contraceptivo. Primeira coisa, você perdeu o conhecimento da sua fertilidade. Você perdeu a sua fertilidade. Sabe por quê? Porque quando você começa a usar um contraceptivo, a pílula, a injeção, o DIU, e como você quiser chamar, você não consegue mais identificar em você sinais de fertilidade. Sabe por quê? Porque realmente essa fertilidade foi parada. Você está tomando contraceptivos, está tomando remédios que fazem com que essa fertilidade fique estagnada. Fazer com que essa fertilidade ela não consiga mais agir. Olha só, meninas, parabéns para vocês, viu? Chegamos a 36 pessoas na live. Então, olha só, deu 35, viu, Patrícia? Que legal. Então, olha só, você perdeu a essência disso tudo. E não é simplesmente de gerar uma vida, não é só isso. E a gente não pode nem falar só isso, né? Porque olha como é belo gerar uma vida. Mas você precisa entender que
O seu corpo, a sua fertilidade é como se tivesse falado assim, ó, corpo, você não vai trabalhar agora. Isso não é mais tão importante. Só isso pode esperar. Só essa fase de fertilidade pode esperar. É como se você falasse isso para sua fertilidade. Então você perde essa essência, essa fertilidade que está em você. Você perde essa essência. Segundo ponto de coisas que você perdeu quando você iniciou o uso de contraceptivo. Bianca, o que mais que eu posso ter perdido? Meu Deus do céu, quanta coisa eu devo ter perdido. Segundo ponto que você perdeu, sabe o que foi? Foi o conhecimento dos sinais que o seu corpo dá. Isso mesmo. O seu corpo dá sinais. E esses sinais você consegue observá-los através da sensação vulvar, através do muco cervical. E quando você está usando um contraceptivo, você não consegue mais observá-los. Você não tem conhecimento desses sinais. Porque ninguém ensina a você que é importante para a sua fertilidade você identificar esses sinais. Você avaliar esses sinais. Ninguém ensina isso para você, não é? Que médico já falou isso para você? Observa a vulva, observa o muco cervical. Não é falado. Muito pelo contrário, se você chegar para o teu ginecologista e falar para ele que você está querendo usar, por exemplo, né? Que você está querendo usar um contraceptivo porque você está tendo muito corrimento, ele vai te dar uma pomada para você passar e pronto, acabou. Porque é um corrimento, então o corrimento precisa ser tratado. Muitas vezes aquilo que você estava vendo era simplesmente um muco cervical, algo que já é de você e que deve acontecer e que significa saúde. Mas devido a isso, você acaba tomando um contraceptivo ou começa a usar uma pomada, por exemplo, que nem era necessário, simplesmente pelo fato de que você estava com um corrimento, mas nem era. Vamos lá? Terceiro ponto que você perdeu quando você iniciou o uso de contraceptivo. Sabe o que foi dessa vez? Você perdeu o domínio próprio, o domínio do seu corpo, da sua fertilidade. Sabe por quê? Porque quem fala pra você agora, quem dita quando você vai sangrar, quem dita se você vai ovular ou não, não é você. É um contraceptivo. Porque se você parar de tomar, ou vai desregular a menstruação, ou vai virar cheio de hormônio, ou vai ter um monte de espinha, ou vai ter cólica forte. Vai ser uma bagunça, uma baderna nessa fertilidade. Bianca, não posso parar de tomar de jeito algum esse contraceptivo. Não dá, não consigo, não vou dar conta. Quantas vezes você já falou sobre isso? Quantas vezes você já falou essa palavra que você não dá conta disso? Tenho certeza que muitas vezes, né? Tenho certeza que muitas e muitas vezes você falou que não dá conta. Você falou que não iria conseguir identificar a sua fertilidade. Você falou que não ia conseguir, você não ia conseguir controlar a alimentação porque você tinha muita cólica e assim por diante. Quantas vezes tudo isso aconteceu? Quantas vezes? Muitas, né? Muitas e muitas vezes, tenho certeza disso. Então é por isso, olha só, é por isso que você precisa entender que o contraceptivo não traz a você tudo isso. O contraceptivo vai trazer para você uma bagunça. E quem precisa controlar os sinais que o seu corpo dá é você mesmo e mais ninguém. Apenas você tem esse poder. Apenas você pode dizer em qual é o momento que você vai ovular, você vai identificar. O seu corpo faz isso por si só. Meninas, deixem o seu corpo simplesmente fazer com que o que ele foi feito para fazer. Deixe com que essa fertilidade, ela simplesmente flua
como um rio que desce, como uma cachoeira, ela sabe exatamente como ela tem que cair, deixa esse rio fluir, deixa essa fertilidade fluir. Deixa a sua fertilidade acontecer. Deixa o seu corpo te mostrar o caminho. Olha só, assim como esse rio, assim como essa cachoeira que cai, e esse rio fluido, e através desse rio ele vai trazendo vida, não é mesmo? Vai trazendo vida para os peixes e assim por diante, traz vida, água. A água se mostra isso, né? Um fluxo, algo fluido que traz vida. Assim como essa água, o nosso corpo também é. E se nós colocamos uma barreira, algo que tá aqui, a fertilidade querendo vir, a barreira tá aqui, não passa, a vida não consegue fluir. Tira essas camadas que você colocou, que são os contraceptivos, deixa essa fertilidade fluir. Deixa transbordar, deixa as pessoas conseguirem olhar nos teus olhos e realmente entenderem o quão belo é você. O quão belo é a sua fertilidade. Primeira live de hoje, a frase principal é: deixa o rio fluir. Alguém escreve pra mim aqui que eu vou fixar esse comentário. Deixa o rio fluir. Isso é algo muito verdadeiro quando nós falamos sobre fertilidade. Chegou a hora de você arrancar essas camadas, tirar esses hormônios artificiais, tirar essas verdades que você acha que só o contraceptivo vai conseguir controlar a sua SOP. Essa verdade de que só o contraceptivo deixa o rio fluir. Tira essa camada onde você acha que essa cólica horrível só vai funcionar quando você tomar o contraceptivo. Joga isso fora. Joga fora todas as vezes que você pensou e que imaginou que você só conseguiria passar uma gestação de outra se você usasse um contraceptivo. Joga fora. Vamos ressignificar. Nós precisamos trazer ao nosso coração um novo significado para as coisas. E fala para mim. Vamos trazer um significado para a palavra fertilidade? Vamos lá, juntas? Quero que vocês falem para mim aqui, ó. Primeira palavra. Quando eu falo sobre a palavra fertilidade, o que vem na sua cabeça? Primeira palavra, só escreve. O que vem na tua cabeça quando eu falar a palavra fertilidade? O que vem na sua cabeça? Fala pra mim aqui. Escreve pra mim aqui embaixo. Qual é a palavra, a frase que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra fertilidade? Me fala aí. A Evanilde falou vida, Nayara vida, natureza. Olha que lindo, Cristiane, natureza. Vamos lá, falem pra mim. Quando eu falo a palavra fertilidade, o que vem na sua cabeça? Bebê, que mais? Fertilidade. Qual é a primeira coisa que tem? Vida. Corpo saudável. Liberdade. Saúde. Que legal. O que mais? Qual é a primeira coisa que veio na sua cabeça quando nós falamos sobre a palavra fertilidade? Lorraine falou vida, dádiva de Deus, felicidade, filho. Saúde, vida, alegria. Que legal. Isso então é algo que tem aí na sua cabeça. Bênção. Fertilidade é bênção. Quando nós falamos sobre fertilidade, quem falou apenas sobre filho, ou se todas essas palavras que você fala, remetem a você a vida de um filho, quero dizer para você que tem mais coisas por trás.
fertilidade é tudo aquilo que gera algo. Louvado seja Deus, nós geramos nossos filhos. Mas também tem várias coisas que nós podemos gerar. A fertilidade é esse dom que o Senhor nos dá. De gerar algo, de criar algo. E apenas o que é feminino tem esse poder de procriação. Nós mulheres temos esse poder. Então, quando nós falamos sobre fertilidade, é de trazer novas coisas, de gerar uma vida, de gerar novos conhecimentos, de influenciar pessoas. Tudo isso é fértil. Ter um pensamento fértil quer dizer o quê? Que nossos pensamentos, nós conseguimos trazer vida a essas coisas, a esses pensamentos. Nós conseguimos fazer com que as coisas fluam através de nós. Que nós sejamos esse caminho de rio fluido, que o Senhor consegue acessar ao nosso coração. E através do nosso coração, da nossa alma, não exista barreira, mas que flua para outras pessoas também. A frase de hoje principal é: deixa o rio fluir. Que lindo, que lindo. Eu tô encantada com essa frase que o Senhor nos deu hoje nessa live, viu? E eu vou falar pra você que é o Senhor que falou pra mim te dizer isso. Deixa o rio fluir. É um pedido do Senhor, não é um pedido meu, Bianca. Falei que eu nunca mais ia me calar, eu nunca mais iria deixar de falar ao Senhor a vontade dele, falar às pessoas a vontade do Senhor. Então, hoje a palavra que o Senhor tocava no meu coração é: deixa o rio fluir. E o 4 ponto, não perdemos a linha, né? O fio da meada, como diz assim. O 4 ponto que você perde quando você começa a usar o contraceptivo é o autoconhecimento. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual período você tá, você não sabe se você está fértil, se você não está fértil, você não entende nada do que está acontecendo. Se eu perguntar pra você agora, me responde aí, em qual fase do ciclo você tá? Conta pra mim aí. Em qual fase do seu ciclo você está? Você sabe me responder? Quero ver quem vai saber me responder. Em qual fase do ciclo você está? Lembrando, temos uma fase pré-ovulatória, ovulatória e pós-ovulatória. Em qual fase do ciclo você está? Eu, Bianca, estou na fase pré-ovulatória. Olha só, Luana, fase fértil também vale, né? Também, você pode falar vários nomes diferentes aí. Fase fértil, eu bem estou na fase pré-ovulatória, que também está na fase de PBI, digamos assim, né? Estamos na fase de PBI. Lohane, então em um ciclo lindo, após uma curetagem de bebê de 17 semanas. Minha querida, sinto muito. Sinto a tua dor daqui, viu? Sinto de verdade. Olha só. Val, pós-ovulatória, que legal. Quem mais sabe me dizer aí em qual fase do ciclo você está? Fase lútea. Cristiana, já é usuária do MOB, olha só. Usuárias do MOB também aqui na Jornada da Fertilidade. Sejam muito bem-vindas. Vai ter live maravilhosas pra você também que já usa o MOB. Aqui foi só o comecinho, só pra gente dar um start aí no que tá acontecendo. Tá? Nayara, pós-ovulatória. Lari, pós-ovulatória. Que legal. Quantas mulheres já sabem? E escrever longo saiu lindo. Deus sabe de tudo mesmo. Sim, entendo, Lohane. Realmente um ciclo deve ter sido longo mesmo. Mas acalma o coração, que logo vai se regularizar esse ciclo aí, tá? Bem importante nessa fase você ter a ajuda de uma instrutora para que você entenda essa fase, para que você defina a PBI o quanto antes, para você não se preocupar em espaçar uma gestação com insegurança, tá? Muito importante isso. Crislane tá na fase pós-ovulatória, que legal, legal. Então esse é o primeiro ponto, né? Quando nós falamos sobre, são os 4 pontos aí que você precisa saber. Olha só, e aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre qual método natural, né? Qual método natural você vai decidir usar. Está aqui, então você decidiu por usar o método Billings, né? Quero dizer pra você um pouquinho. Estamos aqui já caminhando pro final dessa live. Como eu, Bianca, escolhi o método Billings? Qual foi o meu critério?
Quero dizer pra você que o meu critério foi simplesmente, ele é o mais eficaz e eu vou ser acompanhada, então eu vou escolher ele. Eu não conhecia nada sobre o método Billings, meninas. Eu não sabia por onde começar. Eu não sabia nem qual método estudar. Eu nem sabia que existiam vários métodos e que esse método era comprovado cientificamente ou não. Eu só fui na onda. Eu só fiz o que falaram pra mim que estava certo eu fazer. Então, eu fui lá, decidida que eu não iria mais usar nenhum contraceptivo. Eu simplesmente larguei a pílula anticoncepcional e comecei a usar o método Billings. Daí você deve se perguntar assim, Bianca, quais são as taxas de eficácia dos métodos naturais? Existe taxa? Não existe? Eu vou mostrar pra você aqui, depois eu vou postar lá nos stories um pouquinho sobre essas taxas. Mas olha só, o método de tabelinha tem uma porcentagem de 87%. Não é baixo, mas é uma taxa aí que dizem. Só que é mais aceitável, né? Mais viável a gente falar em 70% dessa taxa. Então, o método de tabelinha tem uma eficácia de 70%, baixíssimo, né? O método sintotérmico tem uma eficácia de 98%. Então, assim, ó, sintotérmico você vai ter que estudar, procurar a história só de sintotérmico, enfim. Já é um estudo bem diferente. Método Creighton, 99,9%. E método Billings, 99,9%. Então, olhando para essas taxas, você já sabe qual você deve usar, né? Você já sabe aí o que você pode... Você já sabe qual método você vai decidir. E é assim como eu espero você se decidir pelo método Billings. Conta pra mim aí, quem se decidiu hoje por usar o método Billings? A caminhar essa jornada conosco e a realmente decidir a usar o método natural, né? E a usar o método de ovulação Billings. Nós precisamos ter um método para chamar de meu. Você precisa ter um método para chamar de seu. Não adianta querer fazer sozinha. Não adianta você querer pegar um pouquinho de cada método e aplicar. Não adianta. Nós precisamos ter aí um caminho certo. Quero falar um pouquinho para você agora, antes de finalizar essa live. Aonde você vai encontrar uma instrutora? Tenho certeza que é uma pergunta muito frequente sua. Eu quero te falar, então, aonde você vai encontrar a sua instrutora. Primeira coisa, como eu já falei pra vocês, não vai ter lançamento de curso esse ano sobre o método Billings, então não se preocupe. Mas você tem que ficar atenta, porque se é do teu interesse ser minha usuária, você precisa clicar no link da bio, você vai preencher ali um pequeno questionário onde você vai fazer um processo você vai passar por um processo de seleção para ver se você se encaixa num dos perfis e nós vamos conversar com você eu vou ligar para você talvez ou alguém da equipe para falar com você, explicar para você como que funcionam os planos de atendimento e a partir daí nós iniciamos a nossa jornada juntas, combinado? Mas caso você não consiga contato comigo, caso não consiga entrar aí na minha agenda, você pode entrar lá no site do Semplafan, que também você pode achar uma instrutora na sua região. Lembre-se sempre, as instrutoras são muito ocupadas, tem muitas usuárias, então tenham paciência, tá? Se você quiser, de forma mais rápida, hoje e amanhã, eu vou fechar as últimas vagas aí para os próximos dias. Então, não perde tempo, tá? Não perde tempo e vai falar com a gente no particular. Vamos lá. Eu quero dizer pra você, antes de eu finalizar essa live aqui, já vamos indo pro finalzinho dela, eu quero conversar com você e quero te desafiar a fazer um compromisso público comigo e com você e com todas as mulheres que estão aqui assistindo, que você vai começar a jornada da fertilidade para transformar a sua vida. Quem está disposto a assumir esse compromisso público comigo? Conta aí. Você vai tirar print da tela aqui e você vai postar lá nos stories. Eu assumo meu compromisso em me dedicar ao ano de 2022 a usar o método de ovulação Billings. Eu vou pedir para o pessoal fazer uma pequena frasezinha escrito isso. Eu assumo compromisso público
de me dedicar ao conhecimento da minha fertilidade. E você vai comentar lá nesses stories, eu assumo esse compromisso. Eu assumo o compromisso. E assim por diante. É lá, nesse post, onde você vai assumir esse compromisso comigo. Em conhecer e iniciar a jornada da fertilidade. Tá bom? Eu aqui assumo um compromisso público em ensinar você, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a jornada da fertilidade. E você vai se comprometer comigo a fazer essa jornada juntas. Fechou? Então, fica atenta aí, eu vou postar daqui a pouquinho lá no feed uma foto com esse compromisso e você vai comentar lá embaixo, assumindo esse compromisso junto comigo. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana.